Você é boa o suficiente. Você só suficiente. precisa acreditar em si mesmo. Você merece o melhor desse mundo. Bonito Isso, né? Mas e se eu te dissesse que isso não é o evangelho? Comecei a estudar teologia há um pouco mais de um ano e é interessante que eu achei que eu fosse aprender sobre Deus. E realmente eu tenho aprendido muito sobre Mas o ele. que eu não esperava é que durante esse processo eu iria descobrir muito mais sobre eu mesma. Por muito tempo eu acreditei nessas frases bonitas de se ouvir, que dá até aquele quentinho no coração, mas sabe? conforme eu fui mergulhando na palavra de Deus, na Bíblia e o que ela diz, eu fui enxergando o quão miserável eu Quanto sou. Eu necessito desesperadamente da graça de Deus. Porque não, eu não mereço. João Calvino fala isso. Não existe mérito nenhum em nós. Tudo que eu tenho de bom foi o Espírito Santo de Deus que me deu. A fé, o arrependimento, a força para continuar, tudo veio dele. Eu tenho aprendido que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. E tem um processo, sabe? Mas isso é conversa para um outro vídeo. É estranho ter crescido na igreja e só agora conseguir enxergar a minha real condição. Tenho entendido que o verdadeiro evangelho não vem pra me dar um tapinha nas costas. Ele me abraça, sim, mas ele também me confronta, porque a minha natureza, ela é caída. E a obra do Espírito Santo é muito maior do que só distribuir dons e talentos. Ele veio para nos convencer, ele veio para habitar em nós, para gerar transformação. Isso aconteceu com o Pedro. Ele andou sobre as águas, ele presenciou tantos milagres, mas em um determinado momento Jesus chega para ele lá em Lucas 22:32 e diz: "Quando você se converter, Pedro, fortalece os seus irmãos." Ou seja, Pedro andou com Jesus durante 3 anos e ainda assim não tinha se convertido. Eu aprendo com isso que existe sim uma fé que ela faz com que milagres aconteçam, maravilhas, mas existe uma fé que me faz olhar para dentro e reconhecer que o problema sou faz eu reconhecer o meu pecado e a minha real condição. E essa é a fé que transforma e muda Pedro tudo. Viveu isso e quando de fato ele se converteu, lá em Atos 2 diz que ele pregou para uma multidão de pessoas cheio do Espírito Santo. E essas pessoas se converteram a Jesus. Que a obra era do Espírito Santo. É tudo sobre a graça de Deus. Nunca foi sobre merecimento. Esse processo eu também tenho aprendido que o maior milagre não é apenas o dom de línguas, o dom de profecia, mesmo que tudo isso seja real e válido. Mas a maior obra do Espírito Santo é transformar o nosso caráter. E isso, infelizmente, não vai acontecer com frases motivacionais, vai acontecer quando a nossa carne for confrontada. Voltar para a Bíblia tem sido um divisor de águas na minha vida. É como se escamas caíssem dos meus olhos, sabe? E eu queria te convidar para provar disso também. Não se acomode, não terceirize a sua